Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Foforito e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das cônicas, em que falaremos de parábola. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque assim, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Continuando o nosso estudo de cônicas, nós vamos falar hoje da parábola. E aqui, pessoal, olha, eu coloquei um cone e esse cone eu vou fazer um corte nele meio que na diagonal, com um plano. Então o plano está seccionando esse cone na diagonal. Isso em vermelho aqui, que é a região do corte, é a nossa parábola. Então parábola é uma curva formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, que é o nosso foco, e de uma reta D, que é a nossa reta diretriz. O que você quer dizer com isso, professor? Um ponto que está a mesma distância de outro ponto e de uma reta. É isso aqui que eu quero dizer, pessoal. Olha, dá uma olhada aqui. Nós temos uma parábola, que é o que está em vermelho, e temos esse ponto B. A distância do ponto B até o foco é igual à distância do ponto B à reta diretriz. Ou ainda, esse ponto aqui, olha, a distância desse ponto até o foco é igual à distância desse ponto à reta diretriz. Esse ponto, a distância dele até o foco é igual à distância dele até a reta diretriz. Ou seja, todos os pontos que têm a distância até o foco igual à distância até a reta diretriz compõem a nossa parábola, ok? Alguns elementos dessa parábola, ó, o F é o foco, o V é o vértice dessa parábola, o D é a reta diretriz, ou seja, essa reta aqui, ó, chamada de reta diretriz. O VF, o que é o VF? Observa aqui que tem seta nos dois sentidos, né? Que é uma reta, que é essa reta aqui, ó, é chamado de eixo de simetria. Por que eixo de simetria? Se eu dobrar ali aquela parábola, os dois lados um sobrepõe ao outro, ok? O P é o nosso parâmetro, é esse aqui, ó. O que é o parâmetro? Parâmetro é a distância do foco até a reta diretriz, tá bom? Então é o nosso P. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, hein? Esse segmento aqui, ó, FV, dá uma olhadinha aqui, ó, é igual a esse segmento VA, que é igual a P sobre 2, ó. P sobre 2 mais P sobre 2 tem que dar o P, que é o parâmetro, perfeito? E vale lembrar, hein? Essa parábola é a mesma parábola que nós estudamos lá em função quadrática. A diferença é que nós vamos fazer um estudo aqui analítico, nós não vamos trabalhar com a relação de função, mas sim um estudo analítico da geometria. Beleza? Vamos falar agora da equação da parábola. Vem comigo. Bom, pessoal, assim como nós fizemos em hipérbole e elipse, a equação da parábola depende da posição do vértice. Se o vértice está na origem do plano cartesiano ou se o vértice está fora da origem. E também vai depender da parábola, né? Se a parábola tem concavidade voltada para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então nós temos que ficar atento a esses detalhes. Vamos começar assim, olha, com vértice na origem, concavidade voltada para cima. Antes de eu falar da equação, eu quero te chamar a atenção aqui, ó. O foco. Quais são as coordenadas do foco? Já que o vértice está na origem, o foco está sobre o eixo Y. Coordenadas do foco. O x é 0, né, porque ele está sobre o eixo Y. E o y é P sobre 2. Lembrando que essa distância aqui, ó, do vértice até o foco é P sobre 2. Então o y é P sobre 2. A nossa reta diretriz aqui, olha, a reta diretriz é y igual a menos P sobre 2. Por quê? Porque a distância do vértice à reta é P sobre 2. Como está na parte de baixo, o y é negativo, então y é igual a menos P sobre 2. Tá bom? Agora, essa aqui é a equação dessa parábola. Eu posso usar nesse formato ou nesse formato. Tanto faz. Como é que a gente chega nessa equação? Fazendo um cálculo de distância, ó. A distância do ponto P até o foco é igual à distância do ponto P a esse ponto na reta diretriz. Então eu faço uma distância aqui, igualo os dois lados
e chego nessa equação. Vou te chamar a atenção, eu prefiro desse jeito. Por que eu prefiro desse jeito? Porque você já estudou função do segundo grau. Concavidade voltada para cima, lembra lá do estudo da parábola? Na concavidade voltada para cima, o A é maior do que zero. É só você lembrar disso aqui, ó. Porque o A, na concavidade voltada para cima ou na concavidade voltada para baixo, observa aqui que vai mudar é o sinal. A maior do que zero, ou seja, 1 sobre 2P positivo. Quando for a concavidade voltada para baixo, olha aqui, ó, menos 1 sobre 2P. Então eu prefiro nesse formato, justamente para a gente aproveitar o conhecimento que a gente tem de função do segundo grau, né? Então, ó, y igual 1 sobre 2P x ao quadrado, concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para baixo e vértice na origem, ó, do plano cartesiano. A equação y igual a menos 1 sobre 2p x ao quadrado. Lembra lá da parábola no estudo de função do segundo grau? Concavidade voltada para baixo, o A é menor do que zero. Eu estou fazendo isso aqui só para a gente aproveitar o conhecimento de função quadrática, tá bom? Porque são muitas fórmulas, então são macetinhos para você se acostumar com essas fórmulas. Então, ó, o foco, quando a concavidade for voltada para baixo, já que os vértices estão no centro, o foco está sobre o eixo y. Então, o x dele é zero, o y vai ser menos p sobre 2. Por quê? Porque está na parte de baixo e o y na parte de baixo é negativo. A equação da reta diretriz vai ser y igual a p sobre 2, porque está na parte de cima e essa distância é p sobre 2, tá bom? E essa aqui é a equação dessa parábola. Y igual a menos 1 sobre 2p x ao quadrado. Pronto, isso é concavidade para cima e para baixo. Agora nós temos a concavidade para a direita e concavidade para a esquerda. Tudo isso com centro na origem. Ou seja, 4 equações com centro na origem. Depende para onde está voltada a concavidade. Então nesse caso aqui, ó, centro na origem, concavidade para a direita, olha o foco. O foco nesse momento está sobre o eixo x. Se o foco está sobre o eixo x, as coordenadas dele é p sobre 2 e 0, uma vez que essa distância aqui é p sobre 2. A equação aqui da reta diretriz, ó, a reta diretriz vai ser x igual a menos p sobre 2, ou seja, o radical x é negativo, né? E p sobre 2 unidades. Agora, olha, já que a minha concavidade está voltada para a direita, eu prefiro essa estrutura aqui, ó. Eu prefiro essa estrutura na equação ao invés dessa. Por que essa estrutura? Porque aqui, olha, eu vou sempre comparar com essas daqui, que nós já estudamos em função do segundo grau, né? Em função do x. Olha, nesse momento, ó, se eu falar de função, lembrando que não é função, é só para te ajudar a memorizar. Se eu falar em função, está voltado para a direita, está em função do y. Se você rotacionar aqui, ó, rotacionando o plano nesse sentido, a concavidade ficaria para cima, né? Então o A maior do que zero, ó. Então 1 sobre 2p. Lembrando que a rotação aqui é sempre no sentido anti-horário, tá bom? Então se você rotacionar assim, você cai dentro dessa. A diferença é que nesse momento é em função do y. Tudo bem que não é função, professor, mas é só para te ajudar a memorizar, tá bom? Então seria essa a equação. Olha aqui, olha, concavidade voltada para a esquerda. Se está voltada para a esquerda, quer dizer que o y que vai ficar ao quadrado, que é em função do y, né? Imagina, ó, se você rotacionar ela no sentido anti-horário, viraria isso aqui, né? Então o seu A fica negativo. Seria menos 1 sobre 2p y ao quadrado seria a equação, tá bom? Então o que eu estou te dando aqui sugestões para você memorizar as equações, porque vai depender da posição da parábola, ok? Bom, o que acontece quando o vértice da parábola não está na origem do plano cartesiano? Observa que na origem são 4 equações. E fora da origem também serão 4 equações. Aqui eu vou fazer uma e automaticamente você vai entender as demais. Ok? Observa que essa aqui, ó, concavidade voltada para cima seria semelhante a essa. A diferença é que aqui
O vértice está fora da origem. O que a gente faz? A gente pega esse camarada aqui, ó, já que era só y, fica y menos y0. Do lado de lá era só x, fica x menos x0. Ó, compara essa equação com essa equação, olha. Y menos y0 ali, x menos x0 ao quadrado ali. Ou seja, é porque o vértice da parábola está fora da origem. É exatamente, pessoal, a mesma coisa que nós fizemos em hipérbole e elipse. Se você não lembra, não tem problema. Vai aparecer um link aí em cima que te leva para a minha aula de hipérbole e para a aula de elipse. Porque aí você vai ver que a ideia da equação aqui é a mesma. No centro ou fora do centro, né, da origem do plano cartesiano. Tá bom? Mas vamos fazer isso na prática agora. Vamos fazer dois exemplos para a gente assimilar a ideia. Vem comigo. Bom, pessoal, vamos fazer agora dois exemplos. Acompanha comigo no primeiro. Ó. Escreva a equação de uma parábola com vértice na origem e foco de coordenadas 0 e menos 2. A gente viu que vértice na origem, nós temos 4 equações. E aqui eu estou colocando duas. Por que eu estou colocando duas e não as 4 aqui, para a gente partir aqui de uma linha de raciocínio? Por causa das coordenadas do foco. Observa que o foco é 0 e menos 2. Se o foco é 0 e menos 2, é esse foco aqui, ó, onde a ordenada é menos 2, abaixo do eixo x. O foco aqui, ó, o foco é em cima, é acima do eixo x, então o foco aqui teria coordenada 0 e 2, né, se fosse o caso. Então, nesse caso, eu estou falando dessa representação. E qual que é a equação dessa representação com o vértice na origem? Ó, a equação vai ser y igual, vamos lembrar lá da função do segundo grau, concavidade voltada para baixo, o A é negativo. E o nosso A aqui é 1 sobre 2P. Vai ser negativo, então vai ser menos 1 sobre 2P, x ao quadrado. Pronto. Agora, para eu escrever essa equação, eu só preciso do valor do P. E o valor do P, o que é o P? O P é a distância do foco até a reta diretriz. Esse é o P. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, essa distância aqui, ó, é igual a essa. E aqui a distância eu sei que é o quê? É 2 unidades. Por que essa distância é 2 unidades? Por causa da ordenada, ó. A ordenada aqui é menos 2. Então aqui é 2 unidades. 2 unidades e 2 unidades quer dizer que o P é igual a 4. Então eu já sei que o P é 4. Basta substituir aqui. Então y vai ser menos 1 sobre 2 vezes 4, 8, x ao quadrado. Pronto. Essa é a equação dessa parábola. O segundo exemplo falou o seguinte, ó, escreva a equação da parábola sabendo que a reta diretriz tem equação igual, x igual a 3. Observa que aqui a concavidade está para a esquerda. Quando a concavidade está para a esquerda ou para a direita, quer dizer que o y fica ao quadrado. Então vai ficar x é igual ao y ao quadrado. Nós precisamos daquele valor numérico aqui, que eu sei que é 1 sobre 2p. Agora é 1 sobre 2p positivo ou negativo? Aí é só se lembrar, se eu rotacionar esse gráfico no sentido anti-horário, ó, a parábola ficaria com concavidade voltada para baixo. E concavidade voltada para baixo, esse cara aqui é negativo. Viu como é que é simples? É só lembrar aqui, ó. Se lembrar aqui, depois é só rotacionar que você não vai ter problema com o sinal. Então, essa é a minha equação. Eu preciso do parâmetro. O que é o parâmetro? É a distância do foco até a reta diretriz. Esse é o parâmetro. Agora, como é que eu vou fazer isso? Usando essa informação, ó. A equação da reta é x igual a 3, ó. Quer dizer que aqui é 3, ó. Se aqui é 3, aqui eu tenho 3 unidades e aqui eu tenho 3 unidades. Então, o nosso parâmetro vai ser 3 mais 3. O parâmetro vai ser igual a 6. Se o parâmetro é 6, vem aqui, ó. Então, a nossa equação vai ser x é igual a menos 1, 2 vezes 6, 12, y ao quadrado. Beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!